Prótese de quadril. Dor no pós-operatório imediato de prótese de quadril e joelho. Será que existe alguma alternativa aos protocolos clássicos de analgesia? É isso que veremos a seguir. Olá, meu nome é Lucas Tudium, sou médico ortopedista cirurgião de quadril e esse é o canal da Ortopedia Científica. A prótese de quadril e joelho podem se demonstrar bastante dolorosas no pós-operatório imediato. A dor é uma das principais preocupações do paciente no período pré-operatório. Devido a esse receio, muitos questionamentos são feitos ainda em avaliações no consultório médico. Existe documentação que metade dos pacientes no período pós-operatório imediato experimentam prescrições de medicamentos abaixo do adequado, ou seja, poucos medicamentos na sala de recuperação ou na enfermaria. Da mesma forma, há relatos que metade dos pacientes experimentam dor severa no pós-operatório imediato. A recuperação do procedimento está diretamente relacionada aos níveis de dor após a cirurgia. Existem diversas formas não farmacológicas, ou seja, independentes de medicamentos, de controlar esses níveis de dor, seja através da mobilização precoce do membro operado, seja através da estimulação da caminhada. Fatores que aumentam a dor no pós-operatório incluem a imobilização e a pouca amplitude de movimento como resultado da cirurgia, ou seja, pouco movimento conseguido pela prótese de quadril ou de joelho. O desenvolvimento de artrofibrose, que é a cicatrização fibrosa dentro da articulação, também leva à diminuição da amplitude de movimento e à dor local. A percepção do paciente em relação ao sucesso da cirurgia está intimamente relacionada à dor residual, às limitações funcionais e à velocidade de recuperação completa do procedimento. A utilização de variadas formas de analgesia em prótese de quadril e joelho é um assunto que vem interessando diversos pesquisadores da área. Normalmente, nos Estados Unidos, é utilizada uma bomba endovenosa de medicamentos, ou seja, medicamentos que entram através da veia. Essa bomba é programada pela equipe cirúrgica, porém controlada pelo próprio paciente. Ele aciona essa bomba quando tem dor. O Dr. Hanoa, que trabalha no Hospital for Special Surgery em Nova York, questionou a eficácia dessas analgesias em prótese de quadril e joelho. Ele sugeriu a infiltração periarticular no transoperatório como alternativa a esses protocolos clássicos. O desenho do estudo foi tipo ensaio clínico randomizado para pacientes submetidos à prótese de quadril e joelho, onde foram definidos dois grupos. O grupo de estudo, em que foi feita a infiltração periarticular, e o grupo controle, em que se manteve a bomba de infusão endovenosa de medicamentos. A avaliação dos pesquisadores foi em relação à dor, à limitação funcional e à satisfação do paciente no pós-operatório imediato e recente. Todos os pacientes possuíam artrose não inflamatória, ou seja, não possuíam como causa a artrite reumatoide, o lúpus ou a psoríase, por exemplo. Não houve inclusões ou exclusões seletivas devido ao IMC, o índice de massa corporal, ou a comorbidades. Dessa forma, os autores acreditam que a amostra do estudo representa o público real que necessita de prótese de quadril e joelho. Todos os pacientes foram anestesiados pela coluna vertebral, sem anestesia geral, com observação de completa anestesia dos membros inferiores antes do procedimento cirúrgico. A anestesia incompleta dos membros inferiores é tido como uma falha anestésica e aqueles pacientes que tiveram essa falha anestésica foram excluídos do estudo. Alguns pacientes do grupo da prótese de joelho ainda foram submetidos a bloqueio do nervo femoral antes da cirurgia, com observação completa da anestesia desse nervo. Pacientes com bloqueio parcial do nervo também foram excluídos do estudo. 131 pacientes fizeram parte desse estudo, sendo inicialmente divididos em dois grupos, o da prótese de quadril e o da prótese de joelho. Cada grupo foi novamente dividido entre o grupo da infiltração, que eu chamarei de grupo de estudo, e o grupo da bomba de infusão endovenosa de medicamentos, que eu chamarei de grupo controle. 71 pacientes fizeram parte do grupo do quadril, sendo aleatoriamente divididos em 35 pacientes no grupo de estudo e 36 pacientes no grupo controle. Já no grupo do joelho, 60 pacientes participaram, sendo aleatoriamente divididos em 31 no grupo de estudo e 29 no grupo controle. A aleatoriedade da escolha significa que os pacientes não foram arbitrariamente selecionados, seja para o grupo de estudo, seja para o grupo controle, aumentando a força das conclusões do estudo. Fora essa randomização, os aspectos pré- e pós-operatórios e a reabilitação foram idênticos entre os grupos, incluindo o tamanho da incisão de pele. Todas as cirurgias foram realizadas por apenas 2 cirurgiões. Os pesquisadores detalharam a abordagem anestésica de rotina, que trata-se de uma abordagem multifatorial. Ainda no consultório médico, as explicações do procedimento cirúrgico ao paciente ajudam a reduzir a ansiedade
e a possíveis equívocos quanto às expectativas de resultado. Já no dia da cirurgia, é administrado ao paciente os seguintes medicamentos: celecoxib, que é um anti-inflamatório não esteroide, a oxicodona, que é um analgésico potente da classe dos opioides, o pantoprazol, que é um protetor gástrico, e o varfarin, que é um anticoagulante, utilizado na prevenção de trombose. Conforme previamente citado, na sala de cirurgia, a anestesia foi feita através da coluna vertebral, a chamada raquianestesia, não sendo necessária a anestesia geral. Em relação à técnica cirúrgica, os autores enfatizam a redução da lesão de partes moles. Parte mole é tudo que não é osso, ou seja, pele, subcutâneo, fáscia, músculos, tendões, vasos, nervos. O tamanho da incisão dos autores variou de 10 a 20 centímetros, conforme obesidade, deformidade da artrose, cirurgias prévias, contratura de partes moles e resistência dos tecidos. A contratura de partes moles é aquele tecido que, devido ao desuso, ao pouco uso, acabou com uma menor mobilidade, dessa forma é encurtado. A incisão com tamanho adequado possibilita o afastamento gentil das partes moles, gerando uma exposição adequada do campo cirúrgico. Nos últimos tempos, houve um impulso na comercialização e promoção da cirurgia minimamente invasiva, ou seja, uma incisão menor do que a normalmente realizada. Porém, essa menor incisão não demonstrou vantagens objetivas em relação à recuperação funcional e à dor no pós-operatório. Contou, na verdade, com aumento de complicações, incluindo problemas de cicatrização, mau posicionamento de componentes e fraturas. A dissecção é a abertura dos tecidos até a articulação do quadril e joelho. Apesar da dissecção por cautério ser mais fácil para o cirurgião, deve-se dar preferência à dissecção por bisturi, pois é menos agressiva às partes moles. O tipo de acesso para as próteses de quadril foi a incisão póstero-lateral, com liberação do músculo piriforme até o músculo glúteo máximo. Já o acesso para as próteses de joelho foi a incisão parapatelar medial, com utilização de garrote pneumático 100 mm de mercúrio acima da pressão sistólica do paciente, apenas no momento da cimentação definitiva dos componentes. O dreno de sucção foi utilizado nas próteses de joelho durante 24 horas no pós-operatório imediato. A infiltração periarticular contou com os seguintes medicamentos: bupivacaína, que é um anestésico local, morfina, que é um analgésico opioide, cefuroxima, que é um antibiótico, adrenalina, que é um vasopressor, metilprednisolona, que é um corticoide, e soro fisiológico. Os locais de infiltração no quadril foram os seguintes: cápsula anterior, tendão do iliopsoas, tendão do glúteo máximo, abdutores, cápsula posterior e rotadores externos. Já a infiltração do joelho foi feita na cápsula posterior, estruturas posterolaterais e posteromediais, cápsula anterior, pata de ganso, periósteo, ligamentos colaterais e mecanismo extensor. Após a cirurgia, foi utilizada a clonidina transdérmica, que classicamente é um medicamento antipertensivo, mas que atua de forma sinérgica aos anestésicos e aos opioides, ou seja, aumenta a analgesia final. Os dados do estudo foram coletados por pessoal previamente cegado, nos dias de internação hospitalar e com 45 e 90 dias de pós-operatório. O termo cegar é utilizado quando alguém que está participando do estudo não tem conhecimento prévio de como está sendo tratado, por exemplo, o paciente, de quem está tratando, por exemplo, o cirurgião, ou de qual dado que está sendo avaliado, por exemplo, o estatístico do estudo. A avaliação incluiu a intensidade da dor em uma escala de cor, a satisfação do paciente em uma escala de 0 a 10 e a quantidade de opioides utilizados após o procedimento cirúrgico. A avaliação funcional incluiu a amplitude de movimento no grupo da prótese de joelho, a elevação da perna em extensão completa, a avaliação do treino de marcha, a caminhada de forma assistida ou independente, a utilização de andador ou muletas e também o treino de subida e descida de escadas. Em relação às complicações, não houve caso de manipulação articular no pós-operatório. Em relação à ferida operatória, não houve casos de atraso de cicatrização, drenagem, secreção ou infecção da incisão cirúrgica. Não houve casos de novas cirurgias no período do estudo, ou seja, cirurgias de revisão. Em relação aos resultados, no grupo do quadril, a dor foi menor no grupo de estudo, no grupo da infiltração, sendo estatisticamente significante no segundo e terceiro dias de pós-operatório. A satisfação do paciente com o procedimento cirúrgico também foi maior no grupo de estudo, sendo estatisticamente
estatisticamente significante. A utilização de medicamentos no pós-operatório foi consideravelmente menor no grupo de estudo. Já o quadro de dor e a satisfação do paciente com o procedimento cirúrgico foram semelhantes em 45 e 90 dias de pós-operatório. Em relação aos resultados do grupo da prótese de joelho, a dor no primeiro pós-operatório foi menor no grupo de estudo, mas não foi um resultado estatisticamente significante, sendo comparável nos dias seguintes. A satisfação do paciente com o procedimento cirúrgico foi maior no grupo de estudo, porém, também não foi um resultado estatisticamente significante. 56% dos pacientes do grupo de estudo relataram sentir menor dor do que o esperado no pós-operatório, em relação a somente 37% do grupo controle. O grupo controle utilizou a maior quantidade de medicamentos analgésicos no pós-operatório. A confusão mental no pós-operatório imediato, que pode estar relacionado à utilização de morfina, um medicamento opioide analgésico, foi de 6 casos no grupo controle e apenas 1 caso no grupo de estudo. Os episódios de vômito no pós-operatório imediato, no grupo controle, foi de 4 casos no primeiro dia de pós-operatório e 8 casos ao total na internação hospitalar. E no grupo de estudo foi de 2 casos no primeiro dia de pós-operatório e 3 casos ao total da internação. O quadro de dor e a satisfação do paciente com o procedimento cirúrgico foram comparáveis em 45 e 90 dias de pós-operatório. Em relação à recuperação funcional no grupo do quadril, a elevação do membro inferior em extensão foi de 52% no primeiro dia de pós-operatório no grupo de estudo e apenas de 15% no primeiro dia de pós-operatório no grupo controle, um resultado estatisticamente significante. O tempo de hospitalização foi de aproximadamente 3 dias para o grupo de estudo e aproximadamente 4 dias para o grupo controle, um resultado estatisticamente significante. A alta para centros de reabilitação, que não é a própria casa do paciente, foi de 30% no grupo de estudo e 50% no grupo de controle. Porém, esse resultado não foi estatisticamente significante, podendo dever-se ao acaso. Em relação à recuperação funcional, 63% dos pacientes do grupo de estudo conseguiram elevar o membro inferior em extensão no primeiro dia de pós-operatório, em relação a apenas 21% dos pacientes no grupo de controle, um resultado estatisticamente significante. O tempo de hospitalização foi igual entre os grupos, de aproximadamente 3 dias. A alta para centros de reabilitação foi de 45% no grupo de estudo e 80% no grupo controle. Porém, esse resultado não foi estatisticamente significante, podendo dever-se ao acaso. A amplitude de movimento foi similar entre os grupos, tanto no pós-operatório imediato quanto em 45 dias e 90. Ambos os grupos com 45 e 90 dias de pós-operatório apresentaram as mesmas evoluções, tanto para a distância de caminhada, quanto para a utilização de muleta ou andador, capacidade para subir e descer escadas e claudicação, que é a anormalidade do padrão de marcha. Os resultados deste estudo demonstram um excelente alívio da dor e recuperação funcional para pacientes submetidos à prótese de quadril e joelho com o protocolo multifatorial, dando-se atenção no pré, no trans e no pós-operatório. A infiltração periarticular demonstrou fornecer excelente controle da dor, proporcionando melhor recuperação funcional que a analgesia padrão, com segurança e fácil reprodução por outras equipes cirúrgicas. Dessa forma, pode ser uma alternativa às modalidades convencionais de controle da dor. Na minha prática clínica, utilizo a infiltração periarticular no transoperatório, que é composta por naropin 7,5, dimorf de 10, cetoprofeno e clonidina. Realizo a aplicação com uma seringa de 20 ml com rosca, através de uma agulha de Raquianestesia 22. Obrigado pela visualização. Meu nome é Lucas Tudium, sou médico ortopedista cirurgião de quadril e esse é o canal da Ortopedia Científica.